Você nunca fez nada por nós, disse meu genro. No dia seguinte ele entendeu o preço da ingratidão. Um homem dedicou tudo às filhas, mas uma frase do genro destroçou seu coração. O que ele fez no dia seguinte mudou tudo para sempre. Era domingo de manhã em Campinas, e o sol entrava pela janela da minha lojinha no Jardim do Trevo, enquanto eu separava alguns produtos para levar à casa da Patrícia. Pão francês ainda quentinho, leite, frutas, biscoitos que eu sabia que os netos adoravam. Fazia isso todo domingo há anos. Renata, minha caçula, me ajudava a colocar tudo em sacolas. Pai, você tem certeza que quer ir hoje? Você está cansado. Trabalhou a semana toda, ela disse, com aquela preocupação nos olhos castanhos que herdou da mãe. Eu sorri. Filha, domingo é dia de família. Seus sobrinhos esperam o vovô. A verdade é que eu vivia para esses momentos. Depois que Marta partiu há 5 anos, minhas 3 filhas e meus 2 netos se tornaram minha razão de acordar todo dia. Patrícia, a mais velha, sempre foi meu orgulho. Juliana morava longe em São Paulo, mas Patrícia estava ali, pertinho, com Miguel e Sofia. Chegamos à casa deles por volta do meio-dia. Era um sobrado simples em um condomínio fechado na região do Taquaral. Eu tinha ajudado a pagar a entrada daquela casa. Ninguém sabia, só eu e Deus. Vovô! Miguel correu até mim assim que abri o portão. Sofia vinha logo atrás, os cachinhos loiros balançando. Meu coração se encheu. Trouxe biscoito de chocolate, hein? Ergui as sacolas e os 2 pularam de alegria. Patrícia apareceu na porta, o avental amarrado na cintura. Oi, pai. Pode entrar. O almoço está quase pronto. Otávio estava sentado na sala, no sofá de couro que eu sabia que eles tinham comprado parcelado em 12 vezes. Ele mal levantou os olhos do celular quando entrei. E aí, Otávio, tudo bem? Cumprimentei, estendendo a mão. Tudo. A resposta veio fria, sem olhar para mim. Ele apertou minha mão rapidamente e voltou para a tela do celular. Renata trocou um olhar comigo. Ela não gostava do Otávio. Nunca gostou. Dizia que ele era arrogante. Eu sempre pedia para ela ter paciência, que ele era o marido da irmã e pai dos meus netos. O almoço estava gostoso. Patrícia tinha feito aquela macarronada que eu tanto gostava. A conversa fluía. As crianças contavam histórias da escola. Renata falava sobre os alunos dela. Otávio continuava no celular, mastigando em silêncio. Foi quando comecei a falar sobre economia que tudo desmoronou. Patrícia, filha, eu vi que o preço da gasolina subiu de novo. Vocês estão conseguindo controlar os gastos? Porque se precisar, eu posso. Carlos! Otávio me cortou. Pela primeira vez no almoço, ele largou o celular e me encarou. O tom era duro. A gente não precisa de lição de economia de quem tem uma lojinha de bairro. O silêncio caiu sobre a mesa como uma pedra pesada. Otávio. Patrícia tentou intervir, mas ele levantou a mão mandando ela calar. Não, Patrícia, eu cansei. Seu pai vive dando palpite na nossa vida, como se a gente não soubesse cuidar das nossas coisas. Ele se virou para mim, os olhos frios, a voz alta. Você nunca fez nada por nós, Carlos. Fica aí na sua lojinha miserável dando palpite na nossa vida. Você não sabe o que é vencer de verdade. Miguel começou a chorar. Sofia escondeu o rosto nas mãos. Renata levantou da cadeira indignada. Como você ousa falar assim com meu pai? Renata, não. Minha voz saiu baixa, cansada. Eu me levantei devagar, as pernas tremendo. Olhei para Patrícia, esperando que ela dissesse alguma coisa, que ela me defendesse, que ela lembrasse ao marido de tudo que eu já tinha feito. Mas ela apenas abaixou a cabeça. Pai, o Otávio está estressado com o trabalho. Você entende, né? Entender. Ela queria que eu entendesse. Peguei minha bolsa. Renata veio comigo, furiosa, as lágrimas escorrendo. Saímos daquela casa sem olhar para trás. O portão bateu atrás de nós com um som que ecoou no meu peito como um soco. No caminho de volta para casa, Campinas passava pela janela embaçada pelas minhas lágrimas. Renata dirigia em silêncio, a mão direita segurando a minha. Quando cheguei em casa, sentei na cadeira da cozinha, a mesma onde Marta costumava sentar para tomar café comigo de manhã. Olhei para o teto e conversei com Deus. Senhor, eu não entendo. Fiz tudo o que pude. Onde foi que eu errei? Mas naquela noite, enquanto o sono não vinha, algo começou a mudar dentro de mim. Não era raiva, não era vingança.
Era dignidade pedindo passagem. E no dia seguinte, eu tomaria uma decisão que mudaria tudo. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto do quarto, ouvindo o barulho da chuva fina que começou a cair sobre Campinas por volta das 2 da madrugada. A casa estava em silêncio, mas minha cabeça gritava: "Você nunca fez nada por nós." As palavras de Otávio ecoavam sem parar, como uma música ruim que não sai da cabeça. Cada sílaba era uma facada. Eu revivia a cena, o olhar frio dele, a voz alta, Miguel chorando, Sofia escondendo o rosto, e Patrícia, minha filha que eu criei com tanto amor, pedindo para eu entender. Levantei da cama quando o relógio marcava 4:30 da manhã. Fui até a cozinha, acendi a luz e coloquei água para ferver. Café forte. Precisava pensar com clareza. Sentei à mesa e, pela primeira vez em 5 anos, senti a ausência de Marta com uma dor física. Se ela estivesse aqui, o que ela diria? O que ela faria? Marta, meu amor, me ajuda a entender isso. Sussurrei para o vazio. Foi então que meus olhos caíram sobre a gaveta da cômoda velha no canto da cozinha. A gaveta onde eu guardava papéis importantes, faturas, recibos, comprovantes. Algo dentro de mim disse: "Abre." Me levantei, abri a gaveta e comecei a tirar pastas. Uma por uma. Amarelas gastas pelo tempo, organizadas por ano. Eu sempre fui cuidadoso com documentos. Marta dizia que eu era organizado demais, mas eu aprendi com meu pai que homem que não guarda comprovante vive no escuro. Comecei a separar. Transferências bancárias, boletos pagos, notas fiscais, março de 2017, R$ 1.200. Entrada do carro de Patrícia. Julho de 2018, R$ 800. Material escolar de Miguel. Novembro de 2018, 500. Ajuda com as parcelas atrasadas da casa. Janeiro de 2019, R$ 600. Remédios quando Sofia ficou doente. A pilha crescia. Meus dedos tremiam conforme eu virava página após página. Não eram só transferências grandes, eram as pequenas também. R$ 50 aqui, 100 ali. Compras no mercado, gasolina, fraldas, roupas. Quando o sol começou a nascer, iluminando a cozinha com aquela luz alaranjada de outono, eu tinha na minha frente 8 anos de ajuda silenciosa. Peguei a calculadora velha que ficava na gaveta. Comecei a somar. 5 minutos depois olhei para o número no visor e meu coração apertou. R$ 78.450. Quase R$ 80 mil que eu tinha dado para Patrícia e Otávio ao longo de 8 anos. Dinheiro que saiu do meu suor, das minhas madrugadas na loja, dos meus finais de semana sem descanso. Você nunca fez nada por nós. As lágrimas vieram. Não de tristeza, de indignação, de dor. De um tipo de quebra que eu nunca tinha sentido antes. Renata desceu as escadas naquele momento. Ela tinha dormido no quarto dela, o mesmo quarto de quando era adolescente. Ao me ver cercado de papéis, o rosto inchado de choro, ela correu até mim. "Pai, o que aconteceu?" Mostrei os papéis. Expliquei. Ela leu, calculou de novo, e o rosto dela foi mudando de preocupação para revolta. "Pai, isso é quase o preço de um carro novo. Você deu isso tudo e ele teve coragem de dizer que você nunca fez nada?" "Foi o que ele disse, filha." Renata pegou o celular. "Vou ligar para a Patrícia agora e..." "Não." Segurei a mão dela. "Não assim." "Mas, pai, isso é um absurdo. Você não pode deixar passar." Olhei para minha filha caçula. Aquela menina que virou professora, que tinha caráter, que nunca me desrespeitou. "Eu não vou deixar passar, Renata. Mas não vou gritar, não vou brigar. Vou fazer do jeito certo." "Como?" Respirei fundo. A decisão estava tomada. "Vou procurar o Dr. Ademir." Dr. Ademir era advogado, frequentava a igreja que eu ia aos domingos, era cliente da loja há 15 anos. Homem sério, de palavra, evangélico como eu. "Um advogado, pai, você vai processar o Otávio?" "Não sei ainda, mas vou saber meus direitos. Isso aqui." Levantei os papéis. "Não é presente. Nunca foi. Era ajuda. E ajuda se devolve, se agradece ou, no mínimo, se respeita." Renata assentiu, os olhos marejados. "Você quer que eu vá com você?" "Quero." Naquela segunda-feira, assim que a loja abriu, deixei o José,
meu funcionário de confiança no comando, e fui com Renata até o escritório do Dr. Ademir, na região central de Campinas. O consultório ficava em um prédio antigo na Avenida Francisco Glicério. Subimos de elevador até o quarto andar. A secretária nos recebeu com um sorriso. Seu Carlos, quanto tempo? Doutor. Ademir está terminando uma reunião, mas já te recebe. Sentamos na sala de espera. Meu coração batia forte. Não era nervosismo, era certeza. 10 minutos depois, Dr. Ademir abriu a porta. Ele era um homem alto, de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa. Carlos, Renata, que surpresa boa, entra, entra. Entramos no escritório. Cheiro de café fresco e livros velhos. Ele nos ofereceu água, sentamos e ele perguntou: o que te traz aqui, meu amigo? Respirei fundo e comecei a contar. Contei tudo. O almoço, a humilhação, as palavras de Otávio, e então coloquei a pasta com todos os comprovantes sobre a mesa dele. Dr. Ademir abriu, folheou em silêncio. O rosto dele foi ficando sério. Ele pegou a calculadora, refez as contas e, depois de uns 5 minutos, tirou os óculos e me encarou. Carlos, você tem aqui comprovação de mais de R$ 78 mil em ajuda financeira não restituída. Transferências diretas, boletos pagos em nome deles, compras comprovadas. Isso, juridicamente, pode ser caracterizado como empréstimo não quitado. Eu posso processar? Perguntei a voz firme. Pode. E com essa documentação você tem boas chances de ganhar. Mas eu preciso te perguntar. Ele se inclinou para a frente. É isso que você realmente quer? Processar seu genro? Isso vai rasgar a família. Fiquei em silêncio. Renata segurou minha mão. Dr. Ademir, eu disse, eu não quero destruir ninguém, mas eu preciso que ele saiba, que ele veja, que ele entenda o peso das palavras que ele jogou na minha cara. O advogado assentiu devagar. Entendo, existe outra forma. Qual? Uma notificação extrajudicial. Eu preparo um documento oficial com todos esses comprovantes anexados e envio por carta registrada para a residência dele. Não é um processo, mas é um aviso formal. Mostra a seriedade, mostra que você tem provas e coloca a bola no campo dele. Olhei para Renata. Ela assentiu. Olhei de volta para o Dr. Ademir. Faz isso. Tem certeza, Carlos? Absoluta. Ele pegou uma caneta. Então vamos precisar de alguns dados, e eu vou redigir essa notificação hoje mesmo. Em 2 dias ele recebe. Passei a tarde inteira no escritório. Assinei papéis, revisei documentos. Quando saí de lá, o sol já estava se pondo sobre Campinas, tingindo o céu de laranja e roxo. Renata me abraçou no estacionamento. Pai, você fez a coisa certa. Espero que sim, filha. Espero que sim. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei ao lado da cama e orei. Senhor, eu coloco essa situação nas suas mãos. Não quero vingança, só quero justiça. Só quero que a verdade apareça. E se for da sua vontade, que isso ensine o que precisa ser ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Dormi em paz, pela primeira vez em 2 dias, porque eu sabia que, dali a 48 horas, Otávio ia descobrir o preço real da ingratidão. A carta saiu do escritório do Dr. Ademir na quarta-feira de manhã, por volta das 9 horas. Eu sei porque ele me ligou. Carlos, a notificação foi despachada via correios com aviso de recebimento. Deve chegar amanhã ou sexta no máximo. Obrigado, Dr. Ademir. De nada. E Carlos, se prepare. Quando ele ler, vai procurar você. Desliguei o telefone e fiquei parado atrás do balcão da loja. José estava repondo as prateleiras de bebidas. 2 clientes conversavam perto da geladeira de frios. Tudo tão normal, tão comum. Mas dentro de mim, era como se um rio corresse com força, mudando o curso de tudo. Renata apareceu na loja na hora do almoço trazendo marmita. Sentamos nos fundos, naquela mesinha pequena onde eu sempre fazia as refeições. Pai, a Patrícia te ligou? Não. Nem mensagem? Nada. Ela balançou a cabeça incrédula. Não acredito que ela não veio pedir desculpas ainda. Ela está com medo, filha. Medo de contrariar o marido. Isso não é desculpa. Eu sei. Mexi na comida sem muita vontade de comer. Mas ela vai precisar escolher um lado em breve. Na quinta-feira, a loja estava cheia. Movimento bom. Dia de pagamento para muita gente do bairro. Eu atendia, cobrava, conversava, mantinha a rotina. Mas cada vez que o telefone tocava,
Meu coração pulava. Não era Otávio. Não era Patrícia. Na sexta-feira de manhã, eu estava organizando as entregas quando o celular vibrou. Olhei para a tela. Dr. Ademir. Alô? Carlos, a carta foi entregue há 15 minutos. Otávio assinou o recebimento. Meu estômago virou. Entendi. Agora é esperar. Obrigado, doutor. Desliguei e olhei para o relógio na parede. 9h20 da manhã. Naquele exato momento, em algum lugar de Campinas, Otávio estava abrindo aquele envelope. Estava vendo os comprovantes. Estava lendo as palavras do advogado. Fiquei imaginando a cara dele. 2 horas depois, meu celular tocou. Era Patrícia. Atendi. Alô? Pai? A voz dela estava trêmula, chorosa. Pai, o que você fez? Patrícia. O Otávio está aqui segurando uma carta de um advogado, com um monte de papel. Ele está dizendo que você está processando a gente. Eu não estou processando ninguém. Mas tem um advogado envolvido. Tem valores. Tem a verdade, Patrícia. Minha voz saiu firme. Calma. Tem 8 anos de ajuda que vocês esqueceram que existiu. Silêncio do outro lado. Pai, você guardou tudo? Guardei. Cada centavo, cada recibo, cada transferência. Mas por quê? Você nunca cobrou nada. Porque eu não precisava cobrar, filha. Porque eu esperava respeito, esperava gratidão. Não esperava ser humilhado na frente dos meus netos. Ouvi ela soluçar. Pai, você não entende. O Otávio está muito nervoso. Ele o quê, Patrícia? Ele vai me pedir desculpas ou vai me humilhar de novo? Ele está dizendo que você está mentindo, que isso não é verdade. Uma raiva fria subiu pelo meu peito. Então diz para ele olhar os comprovantes de novo. Tem número de conta. Tem data. Tem assinatura dele nos recibos. A verdade não mente, filha. Gente mente. Pai, por favor, desfaz isso. A gente pode conversar. Eu tentei conversar no domingo passado, Patrícia. Lembra o que aconteceu? Silêncio pesado. Lembra o que seu marido gritou na minha cara na frente dos seus filhos? Que eu nunca fiz nada? Pois agora ele tem na mão a prova de tudo que eu fiz e ele vai precisar decidir o que fazer com essa verdade. Pai, eu te amo, filha. Sempre vou te amar. Mas respeito não é opcional, não mais. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Sentei no banquinho atrás do balcão e respirei fundo. José veio até mim. Tá tudo bem, seu Carlos? Está, José, está tudo bem. Mas por dentro, eu sabia que a tempestade estava apenas começando. Naquela tarde, Otávio não apareceu. Não ligou. Nada. Mas no bairro, as coisas começaram a se mover de formas que eu não esperava. Por volta das 4 da tarde, Dona Lourdes, cliente antiga da loja, entrou para comprar pão. Seu Carlos, é verdade que o seu genro está com problema financeiro? Gelei. Por que, Dona Lourdes? Ah, porque a comadre da minha vizinha trabalha na concessionária onde ele trabalha e disse que ele estava muito nervoso hoje. Recebeu uma carta, parece, e depois ficou no telefone discutindo com alguém. Notícia viaja rápido em cidade pequena. E Campinas, apesar de grande, ainda tem bairros que funcionam como cidade pequena. Eu não sei de nada, Dona Lourdes. Ela pegou o pão, pagou e foi embora. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. No final da tarde, Renata apareceu de novo. Pai, a Juliana me ligou. A Patrícia contou para ela. Juliana, minha filha do meio, a que morava longe. E o que ela disse? Que está do seu lado, que sempre achou o Otávio um arrogante e que a Patrícia precisa acordar para a vida. Pelo menos uma filha me entendia. Naquela noite, quando fechei a loja, fiquei sozinho no silêncio da casa. Esquentei uma sopa. Sentei para comer. Olhei para a cadeira vazia na frente, onde Marta costumava sentar. Marta, será que eu fiz certo? Nenhuma resposta. Só o barulho da chuva lá fora. Mas eu sentia no fundo do peito que sim, que pela primeira vez em muito tempo eu tinha defendido minha dignidade. Tinha colocado um limite. Tinha dito não. E isso eu aprendi naquela noite. Era o começo de algo maior. Algo que Otávio ainda não entendia. Mas ia entender. Em breve. O fim de semana passou devagar. Sábado e domingo sem notícias, sem mensagens, sem ligações. Patrícia não trouxe os netos. Pela primeira vez em anos, meu domingo foi silencioso, vazio. Renata veio almoçar comigo.
Fizemos macarrão juntos, igual Marta ensinava. Comemos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Pai, você acha que eles vão sumir da sua vida? Olhei para minha filha. Não sei, Renata, mas se for para viverem me desrespeitando, prefiro a ausência. Ela assentiu, mas eu vi a tristeza nos olhos dela. Na segunda-feira, a bomba estourou. Eu estava na loja quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Carlos Roberto? Voz masculina. Séria. Sim, sou eu. Aqui é Ricardo Mendes, gerente regional da concessionária Mega Auto. O senhor é sogro do Otávio Henrique? Meu coração acelerou. Sou. Preciso conversar com o senhor pessoalmente. É sobre uma situação delicada envolvendo ele. O que aconteceu? Prefiro não falar por telefone. O senhor pode vir até a concessionária hoje à tarde? Olhei para o relógio. 14h. Posso estar aí às 4. Perfeito. Peça por mim na recepção. Desliguei sem entender nada. Liguei para Renata. Contei. Ela ficou tão confusa quanto eu. Quer que eu vá com você, pai? Não precisa, filha. Eu resolvo. Às 4 em ponto, estacionei na frente da concessionária Mega Auto, na Avenida John Boyd Dunlop. Era um prédio grande, vidros espelhados, carros novos brilhando na vitrine. Entrei. Uma recepcionista loira me atendeu com um sorriso profissional. Boa tarde. Vim falar com o Ricardo Mendes. Um momento. Ela pegou o telefone. Senhor Ricardo, o senhor Carlos Roberto chegou. 2 minutos depois, um homem de terno azul marinho apareceu. 30 e poucos anos, postura firme, aperto de mão forte. Senhor Carlos, prazer. Me acompanhe, por favor. Subimos ao 2º andar. Ele me levou até uma sala de reuniões. Fechou a porta. Senhor Carlos, obrigado por vir. Vou ser direto. Na última sexta-feira, o Otávio recebeu uma correspondência durante o horário de trabalho. Uma carta de advogado. Ele ficou muito alterado ao ponto de perder a concentração e comprometer um atendimento importante. Fiquei em silêncio. Ricardo continuou. Um dos nossos clientes mais antigos, o senhor Antenor Carvalho, estava na sala de vendas aguardando o Otávio finalizar a papelada de uma caminhonete. Valor alto. Grande comissão. Mas o Otávio estava tão nervoso que deixou a carta aberta sobre a mesa. O senhor Antenor, sem querer, viu. Meu estômago apertou. Viu o quê? Os comprovantes, os valores e a acusação de ingratidão. Fechei os olhos. Ricardo suspirou. Senhor Carlos, o Antenor é evangélico, homem de princípios rígidos. Quando ele leu aquilo, perguntou ao Otávio se era verdade. O Otávio tentou desconversar, mas o Antenor ficou incomodado. Ele cancelou a compra. E mais, comentou com outros clientes. Ele comentou? Sim, e agora temos um problema. A reputação do Otávio dentro da empresa está abalada. Clientes estão pedindo para serem atendidos por outros vendedores. E eu preciso entender a situação. O senhor realmente ajudou financeiramente o Otávio todos esses anos? Olhei nos olhos dele. Sim. E tenho cada comprovante. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Senhor Carlos, eu não vou julgar questões familiares, mas preciso ser honesto. Isso está afetando o trabalho do Otávio aqui. E se continuar assim, vou precisar tomar medidas. Que tipo de medidas? Suspensão ou até desligamento. Respirei fundo. Eu não quero prejudicar o trabalho de ninguém, mas também não vou aceitar ser desrespeitado. Entendo perfeitamente. O senhor está no seu direito. Ricardo se levantou. Só queria que soubesse que essa situação está tendo consequências além da família. Saí da concessionária com a cabeça girando. Não era isso que eu queria. Não queria destruir a vida de Otávio. Mas a verdade tem um peso. E quando ela vem à tona, ela não escolhe onde vai cair. Naquela noite, Patrícia finalmente apareceu na minha casa. Bati na porta com força. Abri. Ela estava sozinha, o rosto inchado de chorar, os olhos vermelhos. Pai, entra. Ela entrou. Sentou na sala. Ficou em silêncio. Eu sentei na poltrona em frente. Esperei. O Otávio está desesperado. Ele perdeu a venda da semana, perdeu a comissão. E agora o gerente está dizendo que, se continuar assim, ele pode ser demitido. Eu sei. O gerente me ligou. Ela me encarou surpresa. Você foi lá? Fui. E o que você disse? A verdade. Que eu ajudei vocês, que tenho provas e que não vou mentir por ninguém. As lágrimas dela caíram. Pai, você não entende?
A gente está precisando desse dinheiro. A gente está com dívidas. Se ele perder o emprego... Patrícia, minha voz saiu firme. Eu te criei melhor do que isso. Como assim? Você está aqui defendendo um homem que me humilhou, que gritou comigo, que disse que eu nunca fiz nada, e agora quer que eu limpe a sujeira dele? Ele é meu marido, pai, e eu sou seu pai. Levantei a voz pela primeira vez. Eu sou o homem que te colocou no mundo, que te criou sozinho depois que sua mãe morreu, que pagou cada conta, cada roupa, cada remédio, e você vem aqui me pedir para esquecer a humilhação? Ela chorou mais alto. Patrícia, eu te amo, mas amor não significa aceitar desrespeito. E você precisa escolher. Fica do lado de quem te criou com dignidade ou do lado de quem cospe em quem ajuda. Ela levantou tremendo. Você está me obrigando a escolher entre você e meu marido? Não. Você já escolheu quando ficou calada no domingo. Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. Virou e saiu sem dizer mais nada. A porta fechou. E eu desabei no sofá, o peso de tudo finalmente caindo sobre mim. Renata ligou naquela noite. Pai, a Patrícia me ligou chorando. Ela disse que você expulsou ela. Eu não expulsei. Ela saiu. Pai, Renata, eu estou cansado. Cansado de ser pisado. Cansado de ser o idiota que sempre cede. Eu não vou mais. Silêncio do outro lado. Eu entendo, pai. E estou com você. Desliguei e fui dormir. Mas antes ajoelhei e orei. Senhor, eu coloco essa dor nas suas mãos. Faz o que precisa ser feito. Ensina o que precisa ser ensinado. Mas me dá forças para não desistir de mim mesmo. Amém. Naquela noite, Campinas dormia sob uma lua cheia. E em algum lugar da cidade, Otávio começava a entender que a ingratidão tem preço. E ele ia pagar. Cada centavo. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e silêncio. Eu continuava abrindo a loja, atendendo os clientes, conversando com o pessoal do bairro. Mas por dentro, era como se eu estivesse em uma guerra invisível. E Otávio estava perdendo. Na terça-feira, Dona Lourdes voltou. Dessa vez, com notícias frescas. Seu Carlos, a coisa está feia lá na concessionária. Minha comadre disse que o Otávio brigou com o gerente ontem. Brigou? Sim. Ele disse que a culpa de tudo era sua, que o senhor estava destruindo a vida dele. Balancei a cabeça. Sempre a culpa dos outros, nunca a dele. E sabe o que o gerente respondeu? Dona Lourdes se inclinou, baixando a voz. Que homem que não respeita quem ajuda não merece respeito de ninguém. Paguei o troco dela e ela saiu. Mas a frase ficou ecoando. Homem que não respeita quem ajuda não merece respeito de ninguém. Era exatamente isso. Na quarta-feira, Dr. Ademir me ligou. Carlos, queria te avisar. O Otávio procurou um advogado. Meu coração apertou. Para me processar? Não. Para tentar negociar. Ele quer propor um acordo. Que tipo de acordo? Ele quer parcelar a dívida, reconhecer uma parte dos valores e pagar em prestações. Fiquei em silêncio, processando. Carlos, você quer negociar? Eu quero que ele peça desculpas. Desculpas não são juridicamente obrigatórias, mas são humanamente necessárias. Dr. Ademir suspirou. Vou passar isso para o advogado dele. Mas prepara-se. Otávio não é do tipo que pede desculpas fácil. Eu sei. Desliguei e voltei ao trabalho. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era mais sobre dinheiro, nunca foi. Era sobre dignidade. Na quinta-feira, algo inesperado aconteceu. Eu estava fechando a loja quando um carro parou na frente. Reconheci. Era o carro do senhor Antenor Carvalho, o cliente que tinha cancelado a compra da caminhonete. Ele desceu. Um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, postura ereta, veio até a porta. Boa noite. O senhor é o Carlos Roberto? Sou. Em que posso ajudar? Meu nome é Antenor Carvalho. Eu estava na concessionária no dia em que seu genro recebeu aquela carta. Meu corpo inteiro ficou tenso. Posso entrar? Quero conversar com o senhor. Abri a porta. Ele entrou. Olhou ao redor para as prateleiras simples, os produtos básicos, o chão de cimento limpo. O senhor tem uma loja honesta. Dá para ver. Obrigado. Ele se virou para mim. Senhor Carlos, eu li aquela carta sem querer, mas quando li, fiquei chocado. Mais de 70 mil reais em ajuda. Para um homem que te desrespeitou daquele jeito. Fiquei calado. Eu sou pai, senhor Carlos. Tenho 3 filhos.
E se algum genro meu fizesse isso comigo, eu não sei o que eu faria. Mas o senhor agiu com classe, com documentos, com verdade. Eu só queria respeito. E o senhor merece. Ele estendeu a mão. Eu cancelei a compra não porque quero prejudicar o Otávio, mas porque eu não faço negócio com gente sem caráter. E a forma como ele te tratou mostra exatamente quem ele é. Apertei a mão dele emocionado. Obrigado, senhor Antenor. Não, obrigado ao senhor por me lembrar que ainda existem homens de palavra nesse mundo. Ele saiu. Fechei a loja e pela primeira vez em dias sorri. Porque eu entendi algo importante. A verdade não precisa gritar. Ela só precisa existir. E quando existe, ela muda tudo ao redor. Na sexta-feira de manhã, Patrícia apareceu de novo. Dessa vez, ela trouxe Miguel e Sofia. As crianças correram para mim assim que entraram. Abracei os dois com força, sentindo o cheiro de shampoo infantil, a pele macia, o carinho puro. Vovô, senti sua falta, Miguel disse. Eu também, meu amor. Também senti. Patrícia ficou parada na porta, os braços cruzados. Pai, a gente precisa conversar. Então conversa. Ela respirou fundo. O Otávio, ele quer falar com você. Então ele que venha. Ele tem vergonha. Deveria ter tido vergonha antes de me humilhar. Ela mordeu o lábio. Pai, por favor, ele está quebrado. Perdeu comissão. O gerente está de olho nele. Ele está com medo. Olhei nos olhos da minha filha. E você, Patrícia? Como você está? Ela piscou surpresa. Você está bem? Você está feliz? Ou está só tentando salvar um casamento que te sufoca? As lágrimas vieram. Pai, porque se você vier aqui defender ele sem defender a verdade, você não está defendendo nada. Eu sei que ele errou. Ela explodiu. Eu sei, mas ele é meu marido, pai das minhas crianças, e eu não posso simplesmente abandonar ele. Ninguém pediu para você abandonar, só pedi respeito, e até agora ninguém me deu. Miguel e Sofia pararam de brincar e olharam para nós, assustados. Abaixei a voz. Patrícia, eu te amo. Amo essas crianças, mas eu não vou mais aceitar migalhas de carinho em troca de tudo que eu fiz. Se o Otávio quer conversar, ele sabe onde eu moro, mas ele vem com humildade, não com orgulho. Ela assentiu, chorando. Pegou as crianças pela mão e saiu. Fiquei sozinho na loja, o coração pesado, mas firme, porque eu tinha aprendido algo que meu pai sempre dizia. Homem que se curva demais, quebra. E eu não ia quebrar, não mais. Naquela noite, Renata veio jantar comigo. Fizemos arroz, feijão e bife, comida simples, gostosa. Pai, você acha que o Otávio vai pedir desculpas? Não sei, filha. E se não pedir? Então eu sigo minha vida, com ou sem ele. Ela sorriu. Você está diferente, pai. Como assim? Mais forte, mais... Você. Sorri de volta. É porque eu parei de tentar agradar todo mundo e comecei a respeitar a mim mesmo. Terminamos de jantar. Ela lavou a louça. Eu sequei. E naquele momento simples, dentro daquela cozinha velha, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. A tempestade ainda não tinha passado, mas eu estava de pé. E isso, eu descobri, era o que importava. Foi no sábado à noite que ele apareceu. Eu estava fechando a loja, contando o caixa do dia, quando ouvi o barulho de um carro parando na frente. Olhei pela janela. Era ele. Otávio desceu do carro devagar. Estava diferente, sem a postura arrogante, os ombros caídos, as mãos nos bolsos. Ele olhou para a porta da loja como se estivesse reunindo coragem para entrar. Continuei contando o dinheiro. Não ia facilitar nada. Ele bateu na porta de vidro. Levantei os olhos. Nossos olhares se cruzaram. O dele estava cansado, pesado. Fui até a porta. Destranquei. Abri. Boa noite, ele disse, a voz baixa. Boa noite. Posso entrar? Dei um passo para o lado. Ele entrou. Fechei a porta atrás dele. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O barulho da geladeira dos frios zunia no fundo. Carlos, eu... Ele parou. Engoliu seco. Eu vim pedir desculpas. Não disse nada. Só olhei para ele. Eu errei. Errei feio. Eu te desrespeitei. Gritei com você na frente das crianças. Disse coisas que não são verdade. Não são? Ele balançou a cabeça. Não, você sempre foi presente, sempre ajudou. Eu estava com raiva, com vergonha, frustrado com a minha vida.
E descontou em mim. Sim, ele respirou fundo. Descontei em você. E não tem justificativa. Encostei no balcão, cruzei os braços. Otávio, você sabe quantas noites eu perdi pensando no que você disse? Ele abaixou a cabeça. Você sabe quantas vezes eu me perguntei se eu realmente tinha sido um pai ruim? Um sogro ausente? Carlos. E aí eu olhei para aqueles papéis e vi 8 anos da minha vida resumidos em transferências, em recibos, em ajuda silenciosa que eu dei porque eu amo minha filha, e você cuspiu em tudo isso. As lágrimas dele caíram. Ele não tentou esconder. Eu sei, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Vai mesmo? Ele me encarou. Vou, porque eu perdi muito mais do que comissão. Eu perdi o respeito, perdi clientes, perdi a confiança do meu chefe e quase perdi meu casamento. Patrícia está pensando em te deixar? Ela não fala comigo direito há uma semana. Ela dorme no quarto das crianças. E quando me olha, eu vejo decepção. Suspirei. Carlos, eu não vim aqui pedir para você esquecer. Sei que não dá, mas vim pedir uma chance de tentar consertar, de mostrar que eu posso ser diferente. Como? Eu quero devolver. Não consigo tudo de uma vez, mas quero pagar cada centavo, nem que demore anos. Olhei nos olhos dele. Procurei fingimento. Procurei manipulação. Mas só vi quebra. Verdadeira. Otávio, não é sobre dinheiro. Eu sei. É sobre caráter. É sobre reconhecer que você pisou em quem te segurou. E isso não se paga. Então o que eu faço? A voz dele saiu desesperada. Fiquei em silêncio. Pensei em Marta. Pensei no que ela faria. E a resposta veio clara. Você aprende. Ele piscou, confuso. Você aprende a ser grato. Você aprende a pedir ajuda sem vergonha. Você aprende a tratar as pessoas com dignidade. E você ensina isso para os seus filhos. Eu prometo. Promessas são fáceis, Otávio. Atitudes são difíceis. Ele assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Quanto ao dinheiro, eu disse. Eu não quero de volta. Ele arregalou os olhos. O quê? Não quero, nunca quis. Eu não ajudei esperando devolução. Eu ajudei porque amo minha filha e meus netos. Mas, Carlos... Levantei a mão. Você vai fazer uma coisa. O quê? A cada mês você vai pegar uma parte do valor que ia me devolver e vai doar para quem precisa. Para uma instituição, para uma família, para alguém que está passando dificuldade. Ele ficou sem palavras. Porque assim você vai aprender o que é dar sem esperar. Vai entender o valor de ajudar. E vai sentir na pele o que é ser grato. Carlos, eu... E uma última coisa. O quê? Você nunca mais grita comigo. Nunca mais me desrespeita. Nunca mais trata minha filha como se ela fosse sua empregada. Porque se isso acontecer, olhei fundo nos olhos dele. Eu não vou mandar carta. Eu vou embora da vida de vocês. Para sempre. Ele engoliu seco. Entendido. Então está combinado. Ficamos em silêncio. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Obrigado, Carlos. Não me agradeça. Agradeça a Deus. Porque foi Ele quem me ensinou a perdoar. Ele assentiu. Agora vai para casa. Conversa com a Patrícia. Abraça seus filhos. E começa de novo. Do jeito certo. Ele virou para sair, mas parou na porta. Carlos, você é um homem muito melhor do que eu. Não sou melhor. Só sou mais velho. E aprendi na dor que orgulho destrói, mas humildade constrói. Ele saiu. O carro dele ligou e foi embora. As luzes traseiras desaparecendo na noite de Campinas. Tranquei a loja. Subi para casa, sentei na cozinha. E pela primeira vez em semanas, chorei. Chorei de alívio. Chorei de cansaço. Chorei porque a guerra tinha acabado. E eu tinha vencido. Não contra Otávio, mas contra o medo de me defender. Domingo de manhã. O céu de Campinas estava limpo. O sol forte de outubro entrando pelas janelas da casa. Eu estava tomando café quando o interfone tocou. Era Patrícia. Pai, posso subir? Estou com as crianças. Pode. 2 minutos depois, ela entrou com Miguel e Sofia. As crianças correram para mim. Patrícia ficou parada na porta da cozinha, os olhos vermelhos. Pai, o Otávio me contou tudo. A conversa de ontem. Contou? Sim, ele chegou em casa e chorou muito. Disse que você foi melhor com ele do que ele merecia. Abaixei para a altura dos netos.
Quem quer pão com manteiga? Eu! Os dois gritaram juntos. Preparei o lanche para eles e coloquei desenho na TV da sala. Voltei para a cozinha. Patrícia estava sentada à mesa, as mãos tremendo. Pai, eu também quero pedir desculpas. Sentei na frente dela. Eu deveria ter te defendido. Naquele domingo, eu deveria ter colocado o Otávio no lugar dele. Mas eu tive medo. Medo de quê? De ele me deixar. De perder o casamento. De destruir a família. Peguei a mão dela. Patrícia, família não é prisão. Família é escolha. E você precisa escolher bem. Eu sei. E eu escolhi errado. Não escolheu errado. Só escolheu com medo. Mas agora você pode escolher de novo. Com coragem. Ela chorou. Pai, eu tenho tanto medo que ele volte a ser como era. Ele pode voltar. Mas se voltar, você vai saber o que fazer. O quê? Vai colocar limite. Vai defender o que é certo. E se precisar, vai me chamar. Porque eu estarei aqui. Sempre. Ela veio para o meu lado e me abraçou forte. Senti o peso desses dias todos saindo dos ombros dela. Eu te amo, pai. Obrigada por não desistir de mim. Eu nunca desistiria, filha. Nunca. Ficamos ali, abraçados, enquanto as crianças riam na sala assistindo desenho. E pela primeira vez em semanas, senti que a minha família estava voltando ao eixo. Naquela tarde, Otávio apareceu também. Ele veio com Patrícia e as crianças. Estava com uma sacola na mão. Carlos, trouxe almoço. Patrícia fez aquele frango assado que você gosta. Olhei para minha filha. Ela sorriu, tímida. Pode entrar. Almoçamos juntos. A conversa foi leve. As crianças contavam histórias da escola. Otávio perguntou sobre a loja. Eu contei sobre os clientes. Não tinha tensão. Não tinha mágoa. Tinha recomeço. Depois do almoço, enquanto Patrícia lavava a louça e as crianças brincavam, Otávio veio até a sala onde eu estava. Carlos, queria te mostrar uma coisa. Ele pegou o celular e me mostrou a tela. Era um comprovante de depósito. R$ 500 para uma instituição de caridade em Campinas. Foi o primeiro. Vou fazer todo mês. Igual você pediu. Olhei para ele. Bom, muito bom. E tem outra coisa. Ele respirou fundo. Eu conversei com o gerente. Pedi desculpas por ter perdido o controle. E ele me deu uma segunda chance. Mas me deixou na condicional. Então não desperdice. Não vou. Ele olhou nos meus olhos. Carlos, eu sei que vai demorar para você confiar em mim de novo. Mas eu vou provar, todo dia, que eu mudei. Eu espero que sim, pelos seus filhos. Ele assentiu. Quando eles foram embora, no final da tarde, fiquei na janela vendo o carro desaparecer na rua. Renata apareceu ao meu lado. E aí, pai? Acreditou? Não sei ainda. Mas dei uma chance. Foi a coisa certa. Foi? Foi. Porque você não deixou ele te pisar, mas também não o destruiu. Você ensinou. Sorri. Aprendi com seu avô. Ele sempre dizia, homem de verdade corrige com firmeza, mas não com ódio. Ela me abraçou. As semanas seguintes trouxeram mudanças pequenas, mas significativas. Otávio começou a ir à loja aos sábados para ajudar. Carregava caixas, organizava prateleiras, conversava com os clientes, que aos poucos foi aprendendo o valor do trabalho simples. Patrícia voltou a trazer os netos todo domingo, e a cada visita eu via minha filha mais leve, mais sorridente. Um dia, no meio de novembro, Otávio chegou na loja com um envelope. O que é isso? Abre. Abri. Era uma foto dele, Patrícia e as crianças em uma creche, entregando brinquedos. A gente fez uma campanha, arrecadamos brinquedos usados e doamos. As crianças amaram. E eu aprendi muito. Olhei para a foto, para os sorrisos genuínos, para a felicidade nos olhos do meu genro. Otávio, isso aqui vale mais do que qualquer dinheiro. Eu sei, e é por isso que eu quero continuar. Então, continua. Dezembro chegou trazendo o calor intenso de Campinas. As ruas enfeitadas para o Natal, o movimento na loja aumentando e uma sensação de renovação no ar. Eu estava organizando as caixas de panetone quando o Dr. Ademir apareceu. Carlos, quanto tempo? Dr. Ademir, tudo bem? Tudo ótimo. Vim comprar umas coisas e também te dar uma notícia. Que notícia? O Otávio oficializou o cancelamento da possibilidade de cobrança. Ele assinou um documento reconhecendo a dívida,
mas abrindo mão de qualquer questionamento judicial. Ele fez isso? Fez. E mais. Ele pediu para eu te agradecer. Disse que você salvou a vida dele. Fiquei emocionado. Ele que salvou a própria vida. Eu só dei um empurrão. Dr. Ademir sorriu. Você é um homem raro, Carlos. A maioria teria esmagado ele. Você preferiu ensinar. Porque esmagar é fácil, ensinar dói, mas transforma. Ele apertou minha mão e foi embora. No Natal, minha casa estava cheia. Patrícia, Otávio e as crianças. Renata e o namorado novo. Juliana, que veio de São Paulo especialmente. E até alguns vizinhos que eu convidei. A mesa estava farta. Peru, arroz, farofa, saladas. Tudo feito com carinho, com amor. Antes de comermos, pedi licença e fiz uma oração. Senhor, obrigado por essa família, por cada pessoa aqui, pelas lutas que enfrentamos, pelas lições que aprendemos. Obrigado por nos ensinar que perdoar não é esquecer, mas é libertar, que respeito não é opcional, é necessário, e que amor verdadeiro não aceita migalhas. Abençoa cada um aqui, abençoa nossa comida e abençoa nossos corações. Amém. Amém. Todos repetiram. Começamos a comer. A conversa fluía, risadas, histórias. Miguel e Sofia correndo pela casa. Em um momento, Otávio se levantou e bateu no copo com a colher. Pessoal, licença. Quero falar uma coisa. Todos pararam. Ele olhou para mim. Carlos, esse ano foi o mais difícil da minha vida, mas também foi o mais importante, porque eu aprendi o que é ser homem de verdade. Aprendi que pedir desculpas não é fraqueza, que admitir erro é força, e que gratidão é a base de qualquer relacionamento. Ele respirou fundo, emocionado. Você podia ter me destruído, podia ter me processado, podia ter me humilhado, mas você escolheu me ensinar. E por isso, eu te devo muito mais do que dinheiro. Eu te devo quem eu estou me tornando. As lágrimas vieram, as minhas, as dele, as de Patrícia. Obrigado, Carlos, por não desistir da gente. Todos aplaudiram. Eu me levantei e abracei meu genro. E naquele abraço, senti que a ferida tinha finalmente cicatrizado. Depois da ceia, quando todos já tinham ido embora, fiquei sozinho na varanda, olhando para a rua iluminada. Renata veio se sentar ao meu lado. Pai, você está feliz? Estou, filha. Valeu a pena? Cada segundo. Mesmo com toda a dor? Principalmente por causa da dor, porque foi ela que trouxe a mudança. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Pai, você é meu herói. Sorri. Não sou herói. Só sou um velho teimoso que aprendeu que dignidade não se negocia. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo os grilos cantando na noite quente de Campinas. E eu agradeci a Deus. Por tudo. Pela dor, pela lição, pela cura. Porque no final, descobri que a ingratidão tem preço, mas o perdão tem valor eterno. Janeiro de 2025 chegou trazendo chuvas fortes e o recomeço que Campinas sempre dá a cada ano novo. A loja reabriu no dia 2. Movimento fraco nos primeiros dias, mas logo a rotina voltou. Eu estava repondo as bebidas quando uma mulher entrou. Ela tinha uns 40 anos, olhos cansados, roupas simples. Bom dia. O senhor é o Carlos Roberto? Sou sim. Em que posso ajudar? Meu nome é Eliane. Eu vim aqui porque o Otávio me indicou. Fiquei surpreso. O Otávio? Sim. Ele trabalha na concessionária onde meu irmão queria comprar um carro. Mas a gente não tem condição agora. Meu irmão está desempregado e eu cuido da minha mãe que está doente. Entendo. Mas o que eu posso fazer? Ela tirou um envelope da bolsa. O Otávio me deu isso. Disse que era para eu trazer aqui e falar com o senhor. Abri o envelope. Tinha R$ 500 e um bilhete escrito à mão. Carlos, essa é a doação deste mês, mas dessa vez pedi para entregar pessoalmente. A Eliane precisa de ajuda e sei que você saberá o que fazer. Obrigado por me ensinar a enxergar quem realmente precisa. Otávio. Meu coração apertou. Olhei para Eliane. A sua mãe, o que ela tem? Diabetes. Precisa de insulina cara. A gente não consegue pelo SUS toda vez. Quanto custa? R$ 350 por mês. Peguei o envelope, tirei os R$ 500 e coloquei mais 200 do meu próprio bolso. Toma, isso cobre 2 meses. Ela arregalou os olhos. Senhor, eu não posso... Pode sim.
E quando acabar você volta aqui, a gente dá um jeito. Ela começou a chorar. Deus abençoe o Senhor. Já abençoou, mais do que eu mereço. Ela saiu, e eu fiquei ali, segurando o bilhete do Otávio. Ele tinha aprendido. De verdade. Naquela noite liguei para ele. Otávio, recebi a visita da Eliane. Ah, ela foi? Que bom. Você escreveu aquele bilhete? Escrevi. Achei que era melhor do que só transferir. Queria que você soubesse que estou levando a sério. E está. Estou orgulhoso de você. Silêncio do outro lado. Depois a voz dele embargada. Obrigado, Carlos. Isso significa muito. Significa porque é verdade. Desliguei e senti algo que não esperava sentir meses atrás. Esperança, real, no ser humano. Em fevereiro algo maior aconteceu. Otávio me ligou empolgado. Carlos, você pode vir na concessionária amanhã? Posso. Por quê? É surpresa. Só vem. No dia seguinte, fechei a loja mais cedo e fui até lá. Quando cheguei, Otávio estava na porta com o gerente Ricardo Mendes e mais 2 funcionários. Carlos, bem-vindo. Ricardo apertou minha mão. O que está acontecendo? Vem, vem. Eles me levaram até uma sala de reuniões. Na parede havia um banner escrito: Projeto Gratidão, mega alto. Ricardo começou a explicar. Carlos, o Otávio nos contou toda a história. O que você fez por ele? E como você transformou algo ruim em aprendizado. Isso nos inspirou. Então, criamos um projeto. Que projeto? Todo mês, um funcionário da concessionária vai escolher uma família em dificuldade e fazer uma doação, igual o Otávio tem feito. E vamos chamar de Projeto Gratidão, em homenagem à lição que você ensinou. Fiquei sem palavras. Otávio veio até mim. Foi você, Carlos, você plantou isso e agora está virando árvore. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo, na frente de todos. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Ricardo sorriu. Só aceite o convite para ser o padrinho do projeto. Padrinho? Sim, queremos que você venha aqui uma vez por mês para conversar com os funcionários, para compartilhar valores, para lembrar a gente do que importa. Olhei para Otávio. Ele estava radiante. Eu aceito. Aplausos encheram a sala. Saí dali com o coração transbordando, porque eu entendi algo que meu pai sempre dizia. Quando você planta no lugar certo, a colheita vem multiplicada. 6 meses depois, junho de 2025. A loja estava cheia naquele sábado de manhã. Véspera de São João, movimento intenso, gente comprando bebidas, carvão, ingredientes para festas. Eu estava feliz, saudável, cheio de energia. Renata estava comigo, ajudando no caixa. Patrícia tinha passado mais cedo com os netos para buscar coisas para a festa que eles fariam no fim de semana. Otávio agora visitava a loja toda semana, não para trabalhar, mas para conversar, para pedir conselhos, para aprender. E a cada visita eu via um homem diferente, mais humilde, mais grato, mais humano. Naquele sábado, quando o movimento acalmou, sentei na cadeira atrás do balcão e olhei ao redor. A lojinha que eu construí com suor, que sustentou minhas filhas, que me deu propósito depois que Marta partiu, e pensei, valeu a pena cada luta, cada lágrima, cada decisão difícil. Valeu. No final de junho, a igreja que eu frequentava me chamou para dar um testemunho no culto de domingo. Fiquei nervoso. Nunca tinha falado em público. Mas aceitei. Quando chegou o dia, subi no púlpito. A igreja estava cheia. Patrícia e Otávio estavam na terceira fileira com as crianças. Renata na frente. Juliana ao lado. Respirei fundo e comecei. Meu nome é Carlos Roberto. Tenho 62 anos. E há alguns meses vivi a maior humilhação da minha vida. Contei tudo. O almoço, as palavras de Otávio, a dor, a decisão, os comprovantes, a carta, as consequências. E então contei sobre o perdão, sobre a transformação, sobre como Deus usou a minha dor para ensinar algo maior. Eu podia ter destruído meu genro, tinha todos os motivos, todas as provas. Mas Deus me mostrou que vingança não constrói, ensino constrói. Lágrimas escorriam nos rostos da congregação. E hoje eu olho para aquele homem que me humilhou e vejo um filho, um homem que aprendeu, que mudou, que agora ensina aos próprios filhos o valor da gratidão. Olhei para Otávio. Ele estava chorando, o rosto escondido nas mãos. Então eu vim aqui hoje para dizer perdoem.
Não porque quem errou merece, mas porque vocês merecem paz. Coloquem limites, defendam sua dignidade, mas não deixem que a mágoa destrua seu coração. A igreja explodiu em aplausos. Desci do púlpito e fui abraçado por dezenas de pessoas. Gente que chorava, que agradecia, que dizia que precisava ouvir aquilo. E quando cheguei até Otávio, ele me abraçou com força. Obrigado, Carlos, por tudo. Não me agradeça. Agradeça a Deus. Ele escreveu essa história, não eu. Júlio chegou trazendo friozinho para Campinas e um convite inesperado. A prefeitura queria homenagear o projeto Gratidão da concessionária e pediram para eu estar presente na cerimônia. Foi em uma segunda-feira, no Paço Municipal. Sala cheia de autoridades, imprensa, câmeras. O prefeito discursou sobre valores e comunidade. Ricardo falou sobre o projeto e então me chamaram para receber uma placa de homenagem. Carlos Roberto, cidadão campineiro que transformou dor em propósito e ensinou uma cidade inteira sobre dignidade e perdão. Recebi a placa sob aplausos. Olhei para a plateia. Lá estavam minhas 3 filhas, meus netos, Otávio, Dr. Ademir, José, meu funcionário, Dona Lourdes, Senhor Antenor, todos que fizeram parte dessa jornada. E no meio da multidão senti algo que não sentia há muito tempo. A presença de Marta, como se ela estivesse ali, sorrindo, dizendo: "Você conseguiu, meu amor. Você criou nossas meninas direito e ensinou o que o mundo precisa, que amor com dignidade transforma." Hoje, enquanto escrevo essas últimas linhas, sentado na cozinha da minha casa, olho para a jornada e vejo clareza. A ingratidão de Otávio poderia ter destruído minha família, mas escolhi usar a verdade como ponte, não como arma. E essa escolha não só restaurou minha família, como criou algo maior. Um projeto que já ajudou dezenas de famílias. Um testemunho que tocou centenas de corações. E um legado que meus netos vão carregar, porque eles vão crescer sabendo que o avô deles não foi perfeito, mas foi digno, e que dignidade, no final, é o maior presente que podemos deixar.